dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer aos senadores Alci pelo convite e essa comissão por estar realizando esse debate e ter escolhido esse tema Simples Nacional. Enquanto aqui a gente está pensando no Simples Nacional, para ele não perder competitividade na reforma tributária, a gente lê notícias no jornal falando que o Ministério do Planejamento quer reestruturar o Simples Nacional justamente para equilibrar contas. Será que a gente será que o governo deveria restringir o Simples Nacional para equilibrar as contas, ou ele deveria reestruturar as suas contas públicas, né? A Federação há muito tempo defende que o governo deveria fazer, a gente deveria estar debatendo uma reforma administrativa. Primeiro, conter essa ânsia arrecadatória e não aumentar a carga tributária. Então, causa preocupação, senador, a gente aqui, e a todo momento se fala, não vamos restringir o Simples Nacional, nesta reforma tributária está garantido o tratamento diferenciado e favorecido, assegurado na Constituição, como o meu bem colega tratou, no artigo 179, que não foi alterado pela Constituição, mas a todo tempo que a gente vê sim o sistema aí diferenciado e favorecido sendo tolhido. E aqui falo em nome da FEComércio do Estado de São Paulo, que não representa apenas comércio, representa também prestação de serviço e turismo, e a grande maioria das empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Registro aqui a presença também do nosso presidente do Conselho de Serviço, Luiz César Bigonha, porque justamente o setor de serviço será o mais impactado nessa reforma tributária e também no Simples Nacional, já que a grande maioria dessas empresas optantes são do setor de serviço. Todas as empresas do Simples Nacional serão impactadas? Não. Serão impactadas aquelas que estiverem no meio da cadeia. E daí, especificamente falando, o setor aqui que representa a FEComércio, está o comércio atacadista, mas essencialmente o setor de serviço. Eu tinha trazido alguns dados, mas vai ficar disponível a apresentação. O FEComércio representa quase 2 milhões de empresas, 137 sindicatos, então a gente fala aqui responsável por 10% do PIB brasileiro, por geração de quase 10 milhões de empresas. Então a gente fala aqui em nome de todo esse setor, realmente preocupado com o impacto do Simples Nacional. Então, a gente tem que separar. Então, empresas que vendem para consumidor final, que estão no Simples Nacional, não são delas que a gente está falando de empresas que estão no meio da cadeia, que, no entender da FEComércio, serão impactadas, sim, pela reforma tributária. Como o meu colega não vou explicar, ele já foi falado bastante, mas a gente vai ter, então, opções. Então, o Simples Nacional, ou ele se mantém integralmente dentro do Simples Nacional, e falando dessas empresas que estão no meio da cadeia, sim, elas podem perder competitividade, ou a segunda escolha que ela tem, que nos parece também desastrosa, é ela excluir IBS, os novos tributos, o IBS e a CBS, e ter um grande aumento da carga tributária. Eu trouxe um exemplo aqui, não vou poder passar, mas eu quero falar pelo menos de alguns números. Eu trouxe um exemplo com relação a um setor de serviço, tributado no anexo 3, por exemplo, da contabilidade, de uma micro e pequena empresa que fatura cerca aí de R$25 mil por mês. Então, ela tem uma alíquota nominal de 11,20, alíquota efetiva de 8,8. Então, nessa situação, quanto ela pagaria aí de Simples Nacional? R$2 mil. E transferia de crédito quanto? Né? Ela vai transferir o crédito proporcional ao IBS e a CBS que ela paga dentro desse regime único, que nesse nosso exemplo é 991. Então, vamos supor que ela está no meio da cadeia, ela não conseguir negociar preço, ela vai precisar excluir o IBS e a CBS aí do Simples Nacional. Qual é a consequência dela? Bem desastrosa, viu, senador? Então, ela mantém o Simples Nacional praticamente para pagar imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. IBS e CBS ela paga como regime normal. Será que a gente está garantindo realmente o tratamento diferenciado favorecido na situação? Porque ela vai ter que cumprir as obrigações do Simples Nacional e desse regime de todas as empresas grandes, inclusive. Então, nessa simulação aí de uma micro e pequena empresa que fatura R$25 mil, quanto ela pagaria? De 2 mil, na situação integral do Simples Nacional, ela passaria a pagar R$6 mil para transferir o crédito integral. A gente está falando de um aumento aí de 228%. Aqui a gente considerou nessa simulação, como o setor de serviço quase não tem crédito, a gente considerou aí despesas com aluguéis, insumos e despesas de consumo de cerca de 20%.
que é o que a gente tem em média de uma empresa. Por quê? Porque justamente a maior despesa de uma empresa do setor de serviço é folha de salário, como a gente já debateu, folha de salário não gera crédito. Então, o setor de serviço realmente é o setor mais impactado. Trouxe outro exemplo aqui de uma empresa de pequeno porte, tributada no anexo 4. Quem está, por exemplo? O setor de limpeza, de conservação, ela está nesse anexo 4. Nesse exemplo, ela fatura cerca de R$100 mil e ela paga de simples, então, cerca de R$10 mil. E transfere de crédito, então, dentro do IBS-CBS, o que ela recolhe dentro, de cerca de R$6 mil. E nesse mesmo exemplo, se ela optar em excluir o IBS-CBS, ela vai passar, que ela paga R$10 mil no Simples Nacional, ela paga um total aí de R$26 mil. Então, a gente vai ter um aumento aí da carga tributária de R$146. Qual é a proposta da FEComércio aqui para finalizar? Que já foi abraçado por alguns senadores, é a possibilidade de transferir crédito. O que a gente busca é manter, pelo menos, a situação atual que a gente tem. Se a gente hoje, com relação a PIS e COFINS, ela transfere crédito integral, por que pelo menos não garantir que, com relação à CBS, seja mantido essa regra atual? A gente considera essa questão extremamente relevante para garantir a competitividade dessas empresas, e a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 606 do senador Berto Martins e a 1042 do senador Irajá. Outra proposta para pelo menos garantir essa competitividade seria, então, transferir o crédito integral do que essa empresa do Simples paga na guia dela. Ela não tem o regime único. Então, a gente está falando de tributo pago. Então, uma alternativa também seria transferir o total pago pela essa micro e pequena empresa. E a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 284-627 do senador Messias de Jesus e a emenda 761 do senador Alan Rick. A gente tem o texto, vou entregar aqui para o senador Exaucer as propostas de emenda relacionado a essas emendas já apresentadas e a proposta da FEComércio. Espero que essa comissão ela tenha a sensibilidade aí de resguardar os direitos das micro e pequenas empresas. Obrigada, senador.